Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Bom, gente, eu demorei para gravar áudio, né? Eu gravo todos os dias e agora eu meio que demorei um pouco porque eu não estava achando um tema, não estava refletindo sobre um tema. E aí hoje me surgiu de perguntar se vocês, sei lá, analisam tudo que acontece em vossas vidas. Como assim, Juliana? Vocês podem me perguntar. Sei lá, todas as coisas que acontecem, tanto as boas quanto as ruins, se vocês se perguntam por que disso. Eu acho isso fundamental para a gente entender o mecanismo da vida. E às vezes, quando as doenças, por exemplo, vêm, não só as do corpo físico, né, do emocional, do mental, do espiritual, a gente tem que se perguntar o porquê isso está acontecendo. Tem a linguagem do corpo, que é uma coisa que eu sempre cito, né? Que o corpo nos fala. A doença é o último estágio, assim, do corpo super falando. Olha, presta atenção, presta atenção. E a doença, neste viés, é um presente para a gente prestar atenção. Mas que não é tão fácil assim, né? Se curar. Por quê? Porque a cura está na nossa mente. Então, o que a gente acredita acontece. E às vezes a gente acredita na doença, na falta de prosperidade, na carência de tudo, né? Porque a prosperidade não é só ter grana, é ter bons relacionamentos, é viver na plenitude. E nós, como centelhas divinas, como filhos de Deus, a gente tem esse merecimento de acessar a riqueza. Mas normalmente nós temos crenças que nos limitam, que limitam o nosso mental, e limitando o nosso mental, limitam a nossa vida, porque a gente não consegue enxergar além. Mas eu já vi muita gente cocriando coisas que não davam certo. E aí se formam formas, pensamento, que é um negócio ali, tipo um karma que você tem que realizar. E aí você fica voltando, até realizar todos os karmas. Porque eu sempre conto a história do Lahiri Mahasaya, que queria ter um castelo de ouro e pedras preciosas. Hoje eu tô meio, parênteses, disléxica. Eu tô falando umas palavras erradas, mas vamos que vamos. Agora já foi. Fechando parênteses, ele queria ter um castelo e para ele se iluminar, o que o Baba de Maharaj fez? Deu esse castelo para ele. Então, por isso sempre, sei lá, Buda falava para a gente não desejar. Só que quando a gente não cocria, a gente meio que fica sem rumo. Mas o que eu te convido a perceber hoje? O que você está criando de realidade? Porque a gente mora em Maya, Lila, é tudo um sonho. E eu vivo dessa forma, como se eu estivesse num teatro, num sonho. Então, tente não se identificar tanto com os sentimentos, com as coisas. Tudo é cíclico, tudo vai e vem o tempo todo para nos ensinar algo. Quando eu estou sofrendo muito, assim, sei lá, ou sofrendo de alguma doença física, ou de paranoias da minha cabeça, né? Porque a gente vai se deixando, vai deixando o mental levar, ao invés de pegar esse carro desgovernado e falar, não, é assim que caminha. Né? Essa noite eu sonhei que eu estava dentro de um carro e eu apertava o acelerador e eu só dava ré. E eu apertava assim, tipo, super forte para ir para frente e eu só dava ré. Eu achei isso muito metafórico, né? E eu ia meio que desgovernada de ré. E eu não conseguia ir para frente. Eu achei isso digno de Freud, da gente prestar atenção mesmo. Eu achando que talvez minha vida não vá para frente e que está desgovernada e super veloz para trás. Mas aí eu tenho que analisar os sonhos, o que eu pensei, como que está o meu mental. Então, eu te convido a isso, a analisar as coisas da vida. Eu analiso tudo, sabe? Durante o dia, por exemplo. Por que tal situação me aconteceu nesse dia? Por que tal situação me acontece em determinados grupos? Eu sempre me pergunto e pergunto para o universo, porque o universo ele responde. Se você solta a pergunta, né? Tem barra de Axis que fala, universo me surpreenda, pedindo.
A gente pode pedir bênçãos e pode pedir, como que eu posso dizer, direção divina, porque os seres de luz, eles nos ajudam. E eu sempre digo, a gente tem livre-arbítrio, a gente tem que pedir ajuda. Então, a gente pede. E é isso, é você perceber as pequenas coisas e as grandes coisas que te acontecem e o que elas querem mostrar para você sobre o que você precisa curar e mudar. Porque às vezes as coisas se repetem, mesmo que seja doença física, porque algo ainda não está curado em nós. Tá, e aí como que cura isso? É uma investigação, perceber as emoções, perceber os pensamentos repetitivos. É difícil sair? É. Possivelmente a gente está em encarnações com esses pensamentos, com essas atitudes. E nessa vida a gente traz também carga de ancestralidade, carga do meio que a gente está, da sociedade, das pessoas. Então, existem vários tipos, né? Pode-se falar karma, que é histórico, que a gente traz da sociedade, da família. No Theta Healing é outro nome, não é karma, mas é mais ou menos isso. De você perceber porque você está agindo. Eu converso assim com muitas pessoas e eu percebo que elas agem através de um paradigma e elas nunca pararam para pensar, mas será que isso é correto? Será que isso que eu estou repercutindo tem a ver mesmo com a realidade? E qual é a realidade? Estou meio filosófica hoje, mas é isso, vê os seus paradigmas, vê no que você acredita, porque a gente tem, né? A gente nasce numa família. Aí a gente acredita que a gente tem que viver de uma certa forma, ter relacionamentos de uma certa forma, torcer para um time, comer tal comida. E quando você fala, não, quero mudar isso, você para de fazer parte desse clã, desse grupo. Então você se sente rejeitado quando você fala assim, não, quero mudar. E às vezes as pessoas não mudam para continuar repercutindo o que os pais faziam. Por exemplo, carência de dinheiro. Tipo, tem crenças assim, se eu for mais rica que meu pai, será que eu vou desonrá-lo? Não são crenças tão assim, na caruda. Tipo, você vai ter que fazer uma reflexão e perceber qual é a crença matriz. Às vezes você vê tanta tristeza na sua família, que daí você pensa, putz, se eu for feliz, será que eu não tô, sei lá, fazendo mal para os outros? Sabe? E não é tão fácil descobrir. Mas a gente tem que se perguntar, por que eu ajo de tal forma? Por que eu passo a maior parte do meu tempo triste? Porque, às vezes, pode ser aquela velha ingratidão da gente não perceber as pequenas coisas que não nos são dadas por dia, como ter cama, tomar banho, falar ou não, comer, sabe? E ser grato por isso, que aí você chama mais disso. Agora, quando você reclama, quer clamar 2 vezes pela mesma coisa, vem sempre mais do mesmo. Então, tentar mudar os nossos paradigmas, curar as nossas crenças. Quando vier uma crença, perceber a objeção dessa crença e tentar mudar, mas de uma forma que você acredite na frase, né? Porque às vezes a gente fala frases e não acredita. Eu já acreditei que se eu ficasse falando que eu me amava e que coisas de autoestima, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu fosse acreditar. E eu acho que sim, mas isso demora um pouco. Você tem que burlar meio que seu ego para tirar a objeção da crença, para mudar a crença. Para mim, todas as crenças são karmas, mas a gente pode tratar de várias formas. Então, perceba a crença que conduz seu dia, que conduz sua vida, que conduz seus relacionamentos, sua conta bancária, todas essas coisas. E vamos fazer um trabalho árduo aí de cura, ok? É isso, gente. Era só isso que eu queria trazer para você analisar o seu dia, o sentimento predominante que está no seu dia, se perguntar o que eu estou sentindo. E fechar o olho e respirar e perceber você no ambiente, no local, e perceber o sentimento que você tem e dar boas-vindas, perceber por que você está assim. Tentar ir lá onde te trouxe esse sentimento, seja tristeza, raiva, angústia, falar, mas por que eu estou me sentindo assim? E tentar mudar para um sentimento bom.
Eu acho que isso constrói um dia bom, e porque bons sentimentos, bons pensamentos, boas emoções são melhor que oração. Nos blinda a nossa alma, nos eleva, faz com que coisas boas aconteçam. Não é fácil porque a gente tem que analisar o sentimento, não fingir que ele não existe, jogar para debaixo do tapete e fingir, não quero olhar para minha tristeza, para minha raiva. Não. Isso são nossas sombras, e elas fazem parte de nós, são pedaços nossos que têm que ser acolhidos e amados, porque todos queremos ser acolhidos e amados. Acolha você, seus pedacinhos bonitos e não tão bonitos assim. E vamos que vamos. Beijo!